Boa tarde, eu sou Marcelo Pompeu, sou professor do Departamento de Ecologia da USP, sou biólogo de formação e trabalho já há alguns anos com ecologia de reservatórios, com ênfase principalmente em macrófilas aquáticas. Atualmente trabalho também com metais biodisponíveis em sedimento, fitoplâncton, entre outros. Então, nesse pequeno vídeo, nós vamos conversar um pouco a respeito de ecologia de macrófilas aquáticas, aspectos ecológicos e discutir um pouquinho sobre monitoramento também. Macrófilas aquáticas são vegetais visíveis a olho nu, normalmente encontrados em todo o corpo d'água, lagos, rios, reservatórios, fitotelmos, entre outros. São altamente importantes para os ecossistemas aquáticos, pois não só participam da cadeia de detritos, como participam da cadeia de herbivoria também. Apesar das macrófilas aquáticas serem consideradas como ervas daninhas, pragas ou invasoras de lagos e reservatórios, na prática elas são importantes constituintes desses ecossistemas. Todo lago, todo reservatório tem macrófilas aquáticas nas suas margens, compondo o ecossistema aquático com seus diversos tipos ecológicos. Elas apresentam grande importância na ciclagem de nutrientes, pois as macrófilas aquáticas enraizadas, o tipo ecológico das macrófilas aquáticas enraizadas, pode assimilar nutrientes que são retidos no sedimento e, através da excreção ou da própria decomposição da macrófila aquática, liberará esses nutrientes para a coluna d'água. Do contrário, caso essa macrófila aquática enraizada não retirasse nutrientes presentes no sedimento, esse nutriente estaria indisponível para toda a biota. Não só as macrófilas aquáticas enraizadas são importantes, como eu já frisei. As macrófilas aquáticas flutuantes também podem retirar nutrientes da coluna d'água, utilizando para o seu metabolismo. A relação do homem com as macrófilas aquáticas não é recente. O homem sempre empregou as macrófilas aquáticas, seja na alimentação humana, seja, por exemplo, índios amazônicos obtêm sal após a queima do aguapé, na confecção de barcos, casas ou diversos utensílios domésticos, bonecos, brinquedos, etc. Dessa forma, como eu já comentei, as macrófilas aquáticas são importantes constituintes dos ecossistemas aquáticos continentais. Não devem ser consideradas pragas, ervas daninhas ou espécies invasoras. Elas estão presentes em todo o ambiente aquático, relativamente em pequena biomassa. Quando ocorre um aumento excessivo de biomassa, há um crescimento explosivo das macrófilas aquáticas, sejam das enraizadas, sejam das emergentes ou das flutuantes. Este fato provavelmente é decorrente do excesso de nutrientes que entra no reservatório. O excesso de nutrientes normalmente é oriundo de efluentes domésticos e industriais. Então, portanto, o uso e ocupação das margens, em particular o uso do reservatório como um diluidor de esgotos, é que causa problemas com o intenso crescimento das macrófilas aquáticas. Esse crescimento excessivo, de fato, pode impedir os usos múltiplos do reservatório, como natação, pesca esportiva, geração de energia elétrica, entre outros. Então, na prática, é o homem, como quase sempre ocorre, com a sua pouca preocupação em coletar e tratar os esgotos, é que acaba sendo, de fato, o gerador dos problemas com o intenso crescimento das macrófilas aquáticas. E, em particular, esse intenso crescimento é entendido pela população local como a planta sendo uma erva daninha, como uma espécie que só causa problemas. Desta forma, gestores de lagos e reservatórios ou de áreas alagadas devem contemplar o efetivo monitoramento das macrófilas aquáticas. Devem refletir em propostas que visem, inclusive, o manejo dessas plantas na eventualidade de um excessivo crescimento ou em função de um crescimento não excessivo, mas que inviabilize alguns dos usos múltiplos que se pretende fazer do reservatório, do lago ou da área alagada. Aproveitando esse elevado potencial de crescimento das macrófilas aquáticas, o homem desenvolveu experimentos visando empregá-la na remoção de nutrientes domésticos ou industriais.
Particularmente no Brasil, há pesquisas que demonstram a eficiência no emprego de leitos com macrófilas aquáticas na remoção de nitrogênio, fósforo, potássio, por exemplo, pós-tanques de piscicultura. Nos tanques de piscicultura, os gestores desses PESC-PAG, que são bastante recentes no Brasil e tem em quase todo o território nacional, eles empregam muitas vezes sacos de NPK com nitrogênio, fósforo e potássio para enriquecer o lago. Após esse enriquecimento, o lago tem um crescimento explosivo, muitas vezes de algas e, em consequência, zooplâncton, que são alimentos dos peixes. Mas após a saída dessa água, essa água que vai cair no manancial qualquer, apresenta um elevado teor de nitrogênio e fósforo. Alguns pesquisadores já colocaram entre o tanque de piscicultura e o manancial, o corpo receptor, colocaram tanques com macrófilas aquáticas, onde ficou demonstrada a extrema eficiência das plantas aquáticas na remoção de nutrientes. Há também a possibilidade de emprego de macrófilas aquáticas, não apenas em áreas menores como estas, mas em serem empregadas também em técnicas para usar macrófilas aquáticas em áreas mais extensas. Por exemplo, visando a remoção de nutrientes em esgoto in natura, em esgoto doméstico in natura. Algumas dessas técnicas empregam leitos com areia, pedra, e permitem, através da passagem desse esgoto nesse conjunto, areia, pedra, água, macrófilas aquáticas e toda a biota que vive aderida aos organismos e ao meio físico, permite a redução de DBO e nutrientes. Esses sistemas são chamados wetland construídos. No caso específico do uso de plantas aquáticas para o tratamento de efluentes domésticos ou industriais, ou mesmo na recomposição de áreas abandonadas, áreas que apresentam essa potencialidade de serem reconstituídas como áreas alagadas, com a presença de lagos, etc., as macrófilas aquáticas, de fato, devem ser consideradas constituintes importantes desses ambientes e, pensando no início dos trabalhos, é importante que se faça o levantamento das macrófilas aquáticas presentes na região, uma listagem completa da flora presente na área. É interessante também que se faça o levantamento da fauna presente na região e, após as considerações iniciais e de ficar demonstrado a viabilidade técnica e financeira no emprego de áreas alagadas na reconstituição, as macrófilas aquáticas primeiramente encontradas na área devem ser consideradas. Portanto, visando a recomposição de uma área degradada com plantas aquáticas, as plantas presentes no ambiente devem ser primeiramente consideradas. Através da listagem da flora aquática encontrada na região, é possível consultar a literatura para saber quais seriam os seus atributos biológicos em termos de comprimento de raízes, o tamanho que a planta pode atingir, épocas de floração, períodos de melhor desenvolvimento, crescimento, para que a gente possa, no momento da implantação do empreendimento, ter um cronograma para o plantio dessas espécies. É importante também, não só dentro de um cronograma de instalação de um empreendimento, saber quando plantar as plantas, mas é necessário também que haja um viveiro com as plantas aquáticas presentes na região. Essa listagem também de plantas nos permitirá consultar diversos empreendedores que fazem o cultivo de plantas, se eles teriam condições de entregar na quantidade e no momento necessários as plantas consideradas interessantes para esse empreendimento. Na prática, nós devemos considerar dois momentos, quando da instalação das plantas e, de fato, a construção de uma nova área nesse ambiente degradado. A primeira etapa seria, após terem sido feitas as mudanças físicas no ambiente, com trator, construção de lagos, entre outras áreas de suporte, de sustentação de segurança, seria a efetiva instalação das plantas aquáticas e, após algum período,
nós teríamos uma alteração da composição florística inicial. Isso é um processo natural, onde ocorreria um processo de sucessão com a ocupação de plantas presentes no entorno e a mudança na composição florística. É importante ter esse viveiro constituído para que, após a efetiva implantação, possa ser feito o acompanhamento do efetivo crescimento das macrófagas aquáticas e, na eventualidade de uma morte excessiva, que possa ser reimplantado aproveitando as espécies que estão mantidas em viveiro. Esse é um aspecto interessante. Mas também devemos levar em consideração que após a instalação efetiva das plantas no meio, ocorrerá ao longo do tempo um processo de sucessão ecológica. Esse processo é natural, simples, vamos dizer assim, que passa pela mudança na composição florística da área que foi implantada. Pensa-se inicialmente na colonização por um conjunto de macrófagas aquáticas que apresentam taxa de crescimento, altura, etc., adequado a uma determinada finalidade. Provavelmente daqui a uns 10 anos nós deveremos ter uma outra composição florística de macrófagas aquáticas. No meu entender, essa alteração na composição florística não deverá causar nenhum problema, nenhum transtorno no empreendimento. Por outro lado, torna-se também muito complicado fazer mudanças ao longo desse processo, tentando impedir o crescimento de determinadas espécies e favorecer o crescimento de outras espécies. Estudos desenvolvidos na Espanha, em áreas degradadas, particularmente pedreiras, demonstraram que a área que não foi feito nenhum manejo, quando comparado com a área que foi manejada e direcionada, demonstrou que após cerca de 10 a 15 anos, as espécies presentes nesse ambiente, em termos de biomassa e riqueza de espécies, não eram tão diferentes. Um aspecto importante que devemos considerar, já que foi tomado o cuidado inicial de se criar viveiros, colocar macrófagas aquáticas encontradas anteriormente na região, é que dentro desse processo de sucessão ecológica e com a mudança na composição florística, ela deverá ocorrer também, provavelmente, dentro das espécies que são encontradas na área. Portanto, provavelmente, como em biologia a gente sempre tem dificuldade de ser mais fechado, mais conclusivo, não deverá ocorrer problemas de crescimento de plantas aquáticas que possam ser consideradas como invasoras, que possam trazer transtorno aos usos múltiplos que se pretende fazer da área. O objetivo dessa apresentação foi discorrer brevemente sobre alguns aspectos importantes de ecologia de macrófagas aquáticas. Tentei mostrar a importância que elas têm para os ecossistemas aquáticos, em particular o continental. Tentei demonstrar que elas também estão presentes em todos os ecossistemas aquáticos, sejam eles lagos, rios, reservatórios. Tentei demonstrar também que o homem é um dos principais agentes causadores dos problemas de intenso crescimento das macrófagas aquáticas, quando ocorrem em lagos e em reservatórios. O homem não tem por hábito coletar e tratar todos os seus esgotos, seja doméstico ou industrial, e esse intenso aporte de nutrientes nos lagos e reservatórios é que faz com que, de fato, essas plantas aquáticas sejam consideradas plantas daninhas, invasoras e prejudiciais aos usos múltiplos dos reservatórios, devido a esse descontrole que pode ocorrer de forma momentânea e crescer de maneira explosiva. Portanto, a reabilitação de uma área degradada é passo essencial, não só para recompor a estrutura e funcionamento do ecossistema, mas para proporcionar também um novo uso social dessa área degradada. Obrigado.